Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu-o e moveu-se de compaixão. Caríssimos fiéis, ouvimos São Paulo dizer na Epístola da Missa o quanto o ministério do Espírito, ou seja, o quanto o Novo Testamento é glorioso, pois supera a glória do Antigo Testamento, que já não era pequena. Se no Antigo Testamento os filhos de Israel não podiam encarar a face de Moisés quando ele retornara da montanha após ter falado com o próprio Deus, por causa do resplendor da sua face, somos nós, no entanto, aqueles que veem o que há de mais glorioso, conforme ouvimos nosso Senhor declarar no Evangelho. Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram. Afinal de contas, quão bem-aventurados somos nós de ter Deus conosco aqui no sacrário, de ter a renovação do sacrifício do próprio Deus todos os dias na Santa Missa, de ter o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor, que é Deus, nos dado como alimento todos os dias. Claro, caríssimos, a glória do Antigo Testamento era grande, porque Deus era a origem da lei e era o fim almejado no seu cumprimento. Deus era o autor de tudo o que havia de verdadeiro e permanente na lei, e neste sentido nosso Senhor não veio para abolir a lei e os profetas, mas para levar a termo, para conduzir à perfeição a doutrina que já estava presente no Antigo Testamento. Conduzir à perfeição tais preceitos, caríssimos, consiste em não se ater, não se limitar ao seu sentido literal, pois conforme também ensina o apóstolo, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Conduzir à perfeição os preceitos da lei consiste em praticá-los, não apenas exteriormente, mas movidos interiormente pela caridade. Caridade esta que torna boas tanto as nossas obras quanto as nossas intenções. Por esta razão, caríssimos, devemos ouvir a parábola do bom samaritano, não apenas como uma lição de simples misericórdia corporal, mas, antes de tudo, como uma lição de caridade, pois a caridade é um amor espiritual. A caridade nos faz amar a Deus no nosso próximo. E isso é infinitamente superior a qualquer auxílio às suas necessidades corporais ou materiais. Mas, primeiramente, para que possamos bem entender a parábola do bom samaritano, caríssimos, é preciso compreender o peso da questão que o doutor da lei dirige a nosso Senhor Jesus Cristo. Se o doutor da lei pergunta: quem é o meu próximo? É porque a sociedade do seu tempo não saberia responder esta pergunta. E claro, isso pode nos surpreender, pois pode nos parecer evidente a resposta, nós que conhecemos a doutrina revelada por Deus, a doutrina católica. Mas devemos nos recordar que no tempo de Nosso Senhor, os homens se distinguiam em castas ou em classes, nas quais a mobilidade social era praticamente impossível.
Por exemplo, na sociedade romana, haviam patrícios, plebeus, clientes e escravos. E acrescente-se a esta rigidez social a repugnância que o estrangeiro causava em qualquer povo, como os povos bárbaros, com seus costumes, que são evidentemente bárbaros, ou seja, grosseiros, causavam em um cidadão romano, o qual, por sua vez, possuía costumes urbanos muito mais civilizados. Assim sendo, quem era o próximo de um romano? Se este romano fosse um patrício, seria de fato outro patrício. Se fosse um plebeu, seria outro plebeu. No caso dos judeus, ainda que não estivessem socialmente divididos como os romanos, dificilmente um povo os superaria na repugnância e no desprezo do estrangeiro. Afinal, quem eram os estrangeiros senão gentios, pagãos, povos que não receberam uma eleição especial da parte de Deus? Bem sabemos que o povo de Deus deveria se separar dos demais povos, a fim de não ser seduzido pela idolatria e mesmo pela política dos gentios. Mas, no entanto, a abominável perfídia do Talmude, isto é, o comentário judaico da lei, que não é revelado, mas surgiu do pérfido orgulho e da invenção dos próprios judeus, levou esta ordem divina a extremos inconcebíveis e verdadeiramente diabólicos. Em segundo lugar, quando o livro do Levítico diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, é preciso notar que, para aqueles judeus, próximo significava amigo. E como o versículo anterior proíbe o ódio aos irmãos do povo, muitos opinavam que o amor ao próximo se referia unicamente ao amor que os judeus deveriam cultivar entre si. Ainda que o pérfido Talmude, mais uma vez, tenha acrescentado indevidamente muitas distinções entre pessoas e amizades. E assim era comum entre os judeus achar que eles estavam obrigados à caridade somente entre si. Muito embora seja evidente, desde o Gênesis, a universalidade da salvação. Dito isso, caríssimos, vê-se o porquê da pergunta do doutor da lei. Os judeus do tempo de Nosso Senhor não sabiam com certeza quem era o próximo que se deveria amar. E a opinião da maioria limitava este amor entre os irmãos do povo eleito. E assim Nosso Senhor responde à pergunta do doutor da lei, contando a parábola do bom samaritano. Mas quem são os samaritanos? O povo samaritano era resultado da mestiçagem entre judeus e assírios. Não eram judeus de puro sangue, tampouco de religião judaica pura, pois aceitavam unicamente o Pentateuco, rejeitando os demais livros da Sagrada Escritura. E tinham o culto realizado de forma diferente e fora de Jerusalém. Os doutores da lei, portanto, mantinham um grande desprezo pelos samaritanos. Mas como é o samaritano que irá praticar a caridade e a misericórdia na parábola do Evangelho, Nosso Senhor demonstra para os judeus que o próximo que devemos amar
não são apenas os nossos concidadãos, as pessoas a quem estamos ligados por laços de sangue ou de afeto, mas todos os homens. E assim, caríssimos, nosso próximo são todos os homens. Nosso próximo é toda a humanidade. Como disse Santo Agostinho, não há nada tão próximo de um homem do que outro homem. Se Deus é nosso Criador e se toda a humanidade descende de Adão, então, sob este aspecto, todos os homens são irmãos. E somos irmãos em um título superior a partir do batismo, que nos faz filhos adotivos de Deus pela graça. O samaritano da parábola, que pratica a caridade e a misericórdia, ensina aos judeus que todos os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isto é, todos os homens são dotados de alma imortal, e por isso todos os homens podem se salvar caso amem a Deus, conforme ensina a nossa santa, verdadeira e única religião católica. Mas ainda que todos os homens sejam o nosso próximo, é humanamente impossível que cada um de nós possa fazer o bem material a toda a humanidade. Se quisermos distribuir todos os nossos bens aos pobres, praticando a esmola, a pobreza material do mundo estará muito longe de se extinguir quando todos os nossos bens se extinguirem. Se o samaritano da parábola ajudou o homem ferido e assaltado que encontrou no seu caminho, isto significa que o amor ao próximo não consiste em uma militância humanitária própria da filantropia maçônica, numa ajuda humanitária, como se cada indivíduo estivesse obrigado a realizar obras de misericórdia materiais para com toda a humanidade, ou como se todo indivíduo estivesse obrigado a se desfazer de todos os seus bens para dá-los aos pobres. Caríssimos, a parábola do bom samaritano não é o manifesto comunista. Esta parábola não implica em expoliar todos os indivíduos a fim de que haja uma absoluta igualdade de bens entre todos. Ou seja, o ensinamento dessa parábola não é que todos devem dar o que têm para que todos sejam pobres e miseráveis, como ensina a diabólica doutrina comunista. O samaritano ajudou apenas aquele que encontrou no seu caminho. Ele não montou um partido comunista, ele não criou uma ONG, ele não criou um coletivo para distribuir todos os seus bens e roubar os bens dos outros para distribuir entre todos aqueles que se encontravam na rua, fazendo com que, no fim das contas, todos se tornem pobres e na rua. Caríssimos, na verdade, o amor ao próximo não deve excluir nenhuma pessoa, porque cada homem foi criado à imagem de Deus, e nisso consiste a novidade do Evangelho com relação à mentalidade dos judeus,
do templo de Nosso Senhor, particularmente sectária. No entanto, se a caridade não deve excluir ninguém, o exercício do amor ao próximo, através das obras exteriores de caridade, tem por regra aquele mesmo versículo citado pelo doutor da lei: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O exercício da caridade por meio de obras exteriores se regula conforme a necessidade do próximo e as possibilidades daquele que doa. Em outras palavras, o católico é de fato obrigado a ajudar o próximo. O católico é obrigado a praticar atos de misericórdia corporal para com o próximo. Mas não todos os atos de misericórdia corporal possíveis, na medida em que não tem obrigação de doar aquilo que lhe fará falta, não tem obrigação de dar aqueles bens que lhe serão necessários para a subsistência ou para se manter em sua categoria social. E na medida em que a necessidade do próximo não é extrema ou grave, mas facilmente sanável por outros que possuem mais que ele não está obrigado a praticar esses atos individuais de caridade material. Afinal, não faz sentido obrigar alguém a ajudar outra pessoa que se encontra na pobreza, fazendo com que ele passe a se encontrar na pobreza. E é uma questão lógica, pensem bem. É impossível dar aquilo que é necessário, cada pessoa dar aquilo que é necessário para absolutamente todo mundo que passa necessidade. Esta não é a receita para ajudar o próximo, mas a receita para que todo mundo absolutamente se encontre na pobreza. Isto é irracional. No entanto, na medida em que nós temos algo que não nos fará falta, e nós temos o dever de ajudar o nosso próximo de acordo com as nossas necessidades. E se todo mundo possuísse esta consciência de caridade e não vivêssemos em um materialismo hedonista que preza somente pelo prazer e pelo conforto, aí sim os pobres seriam de fato ajudados e confortados. Em síntese, caríssimos, o exercício da caridade por meio das obras exteriores tem por regra o amor a si mesmo. A caridade deve ser ordenada. Não é possível um católico amar o próximo se não prover sequer o necessário para si e para os seus, ou então se colabora com o pecado alheio, dando-lhe meios materiais ou financeiros para pecar. Afinal de contas, se a pessoa pede, como algumas pessoas têm audácia de pedir, R$1 para inteirar a cachaça, não se deve fazer. Se a pessoa se encontra patentemente bêbada ou drogada, ela não tem capacidade de utilizar aquela esmola para o próprio bem, não se deve dar. Isso não quer dizer que se deve fazer juízo temerário de todas as pessoas que pedem, mas que não se deve colaborar quando se tem certeza moral de que a ajuda não servirá para o bem, mas para o pecado. Pode-se, de fato, escolher os meios de se exercer a caridade com o próximo, sem praticar juízo temerário,
sem pressupor que cada pessoa que pede o faz por malícia, nós podemos escolher exercer a caridade com o próximo, como todos devemos fazer, por meio da ajuda a instituições de caridade católicas, que vão, de fato, encaminhar esse auxílio para pessoas que realmente passam necessidade. Mas nós podemos também dar a esmola de acordo com as nossas necessidades àqueles que pedem. O que nós não podemos fazer é exercer o juízo temerário sem evidências, sem certeza moral de que será utilizado aquele auxílio para o pecado. E também o que nós não devemos fazer é se abster completamente das obras de caridade para com o nosso próximo. Se nós não julgamos católicos, devemos, de acordo com as nossas necessidades, prestar o nosso auxílio ao nosso próximo. E ao nosso próximo é toda a humanidade. De acordo com as nossas necessidades. E de acordo com os nossos meios. E podemos escolher os meios que nós utilizaremos. Por outro lado, caríssimos, ainda que o exercício da caridade tenha limites, fora dos quais as obras exteriores podem causar um dano para si ou para o próximo, o amor de caridade, enquanto tal, se estende a todos os homens sem limites, diferentemente do que pensavam os judeus. Mas para isso é preciso amar a si mesmo com amor de caridade. Se nós não amamos a nós mesmos com amor de caridade, nós nunca amaremos o nosso próximo. Mas o que é esse amor de caridade? O amor de caridade, caríssimos, é uma virtude teologal infusa por Deus no batismo, pela qual nós amamos a Deus por Ele mesmo, porque Ele é sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas. A caridade é a nossa participação ao amor pelo qual Deus se ama a si mesmo. É um amor sobrenatural, portanto. Quem se ama com amor de caridade, deseja para si a posse do sumo bem, ou seja, deseja a Deus, deseja a sua santificação, deseja o céu. E porque reconhece no próximo uma criatura capaz de se dirigir a Deus, uma alma imortal capaz de se tornar templo do Espírito Santo, e mais que isso, uma alma pela qual Deus derramou todo o seu sangue, essa pessoa reconhece e ama o próximo com amor de caridade, isto é, ama o próximo por amor de Deus. E assim, o amor de caridade não tem limites. Ainda que nem sempre tenhamos meios para ajudar materialmente o próximo, através de obras exteriores de caridade, o Evangelho nos obriga a amar indistintamente todos os homens com amor de caridade, bons e maus, amigos e inimigos, para que em uns e outros Deus possa viver e reinar. A caridade é muito mais que um mero sentimento. Ou melhor, a caridade não é sentimento. Este preceito da caridade não implica que nós devamos ser os amigões de todo mundo. O preceito da caridade não quer dizer que nós devemos ser como os ursinhos carinhosos. Amar todo mundo, ser amigão de todo mundo, soltar luzes da barriga, dar as mãos, fazer uma ciranda e cantar Imagine. Isto não é caridade, isso é estupidez. O amor de caridade não
é sentimento. Se nosso Senhor nos manda amar os inimigos, significa que os inimigos ainda serão inimigos. Significa que nós ainda teremos inimigos. Significa que algumas pessoas nos farão mal. Não quer dizer que nós devemos gostar de quem nos faz mal. Se a gente gosta, tem sentimentos bons por quem nos faz mal, tem alguma coisa errada conosco. Agora, isso não é desculpa para não querer a salvação do nosso próximo. Isso não é desculpa para desejar o mal ao nosso próximo. Isso não é desculpa para querer que o sangue derramado por nosso Senhor Jesus Cristo na cruz tenha sido derramado em vão para aquela pessoa. Para com os desafetos, desavenças, nós devemos manter a civilidade e suportá-lo com o verdadeiro espírito de sacrifício, porque, apesar de nos ter feito mal, ou apesar de nós não nos darmos bem, esta é uma alma por quem Deus derramou o seu sangue e que foi criada para o céu. Devemos cumprimentar, devemos rezar para que se salve e devemos, por um dever de caridade, pedir a Deus que nós tenhamos a graça de nos acertarmos. Devemos querer e não alimentar, devemos querer superar e não alimentar a desavença. Devemos buscar a reconciliação de acordo com de acordo com o que nos é possível buscar. Não devemos estar ok com isso. Não devemos ser coniventes com isso. Isso deve ser uma cruz para nós. Deve ser, o fato de que existam desavenças, deve ser uma dor para nós. Por essa razão, caríssimos, a parábola do bom samaritano não possui apenas um sentido literal, que é a prática das obras de misericórdia corporal, das quais nós falamos até agora, mas também um sentido espiritual. Sentido esse que, no fim das contas, é o mais importante. Afinal, o samaritano representa Cristo. O samaritano era um mestiço, era um homem de duas raças. Assim como nosso Senhor possui duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. O samaritano cura o homem ferido e assaltado, ferido pelo pecado e assaltado pelo demônio. E ele o cura com vinho e azeite. Com vinho porque contém álcool, que faz arder os ferimentos e os desinfeta. Com azeite porque o azeite isola a ferida, impedindo-a de arder. O vinho representa a repreensão do erro que faz arder, enquanto que o azeite representa a consolação e a graça, sem as quais o pecador não conseguirá se corrigir e se emendar. De fato, caríssimos, não é possível amar o próximo sem se interessar pela sua alma. Não é possível amar o próximo sem desejar a sua salvação. Não é possível amar o próximo sem se interessar pelo seu progresso espiritual e pelo seu avanço na prática da virtude. Se nós não queremos, se nós não buscamos que o nosso próximo vá para o céu, nós estamos sendo semelhantes ao demônio. Nós então estamos sendo cruéis, enganadores, mentirosos. Se nós só queremos o bem material do nosso próximo, sem se interessar pela nossa salvação, nós estamos fazendo exatamente o que o demônio faz conosco.
nos dando consolações, prazeres, para que nós nos iludamos e nos esqueçamos da nossa alma. Nós estamos deixando de lado o mais importante, que é o céu, e provendo a consolação sensível, o prazer. Por isso que a filantropia própria da maçonaria é uma filantropia demoníaca, maçônica, que engana, que se assemelha à caridade, não sendo uma verdadeira caridade. Porque provê todas as consolações materiais, deixando de lado o mais importante, que é a eternidade. Não é possível amar o próximo com amor de caridade, sem querer que ele abandone os seus vícios e adquira as virtudes. Não é possível amar o próximo com amor de caridade, se nós não buscamos fazer com que o próximo deixe de ser escravo do demônio. Porque a caridade consiste justamente em desejar Deus para o nosso próximo. Mas como nós só podemos amar o próximo na medida em que amamos a nós mesmos, isso significa que só poderemos ajudar o próximo corrigindo-o, admoestando-o, incentivando-o a praticar o bem e dando-lhe o bom exemplo e rezando por ele, se nós mesmos procurarmos exercer a caridade para conosco. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Se nós não estamos unidos a Deus pela graça, como é que nós vamos querer levar o nosso próximo a Deus? Um católico tíbio, envolvido nos vícios, na preguiça, ou então cheio de si por causa da soberba, não terá nada a oferecer ao próximo, na medida em que não tem sequer o mínimo para si. Você não pode dar esmola se você não tem dinheiro. Você não pode levar o outro a Deus se você não está junto de Deus. É como se eu quisesse apresentar um amigo imaginário para vocês. Olha, o Dumbo, elefante cor-de-rosa. Vocês não estão vendo nada. Olha, amigo, conheça Deus. Mas eu não estou junto de Deus. Como que eu vou apresentar Deus para o próximo? Pior do que não ter meios para oferecer esmolas ao próximo é não ter orações para lhe dar. É não poder lhe dar bons exemplos. É ser pobre de uma lamentável pobreza espiritual que não pode ser superada por nenhuma riqueza deste mundo. Caríssimos, tenhamos consciência que um pobre pode ser muito mais rico do que nós. Um bom religioso franciscano que vive fielmente em união com Deus a sua pobreza, tem um tesouro muito maior do que se algum de nós sozinho ganhasse na Mega Sena da virada. Podemos dar quantas esmolas nós quisermos. Isso não servirá absolutamente de nada, nem para nós, nem para aquele que recebe a esmola, se nós não temos nenhuma Ave Maria para dar para aquela pessoa. Porque a esmola que nós vamos dar, mesmo que seja 10 mil reais, vai acabar. E se essa pessoa morrer separada de Deus, não vai ter servido de nada para ela. Caríssimos, se somos pobres espiritualmente, se não somos ricos de graças e de caridade, se nós não amamos por amor a Deus, mas estamos envolvidos pelos laços do amor próprio desordenado, pela concupiscência da carne ou pela soberba, isso significa que nossas amizades não serão espirituais.
não serão santas, não serão puras. No fim das contas, não serão verdadeiras amizades, mas uniões de interesse. Estaremos inclinados a cobrir os defeitos dos nossos amigos com lisonjas e respeitos humanos. Procuraremos nossos inimigos para pecar com eles, por exemplo, pelos excessos no falar, pelos excessos nas diversões impuras, pelas imoralidades, pelos excessos no beber. Faremos pouco caso do seu estado de pecado habitual e da sua falta de prática da religião. Se nós somos pobres espiritualmente, se nós temos essa tibieza, se nós não buscamos habitualmente a Deus, e nós vemos o nosso próximo, com quem temos alguma estima, alguma ligação, afastado de Deus, nós teremos a tentação de fazer vista grossa disso, com medo de que a pessoa se afaste. É o respeito humano, um respeito propriamente diabólico, e que na verdade é uma crueldade. Eu quero a presença da pessoa e tenho medo de perder se ela salvar a alma dela. Estou disposto, no fim das contas, que a pessoa passe a eternidade do inferno para que ela não se ofenda comigo. Que caridade é essa? Isso não é caridade. Isso é ser um procurador do capeta. Não seremos capazes de mover nossos inimigos à virtude por causa dos nossos maus exemplos. Isto é, pelas modas imodestas, pelos palavrões, pela difamação, pela calúnia, enfim, pela falta de vida de oração. Estaremos dispostos a esconder a verdade, a esconder a nossa união com Deus, para que a pessoa eventualmente não se ofenda. Esconder a Deus, esconder o bem maior que a pessoa pode alcançar. Isso é uma crueldade sem tamanho. É como você encontrar uma pessoa prestes a morrer de sede e não querer dar água para ela. E quem não é capaz de amar com amor de caridade sequer a si mesmo, por causa da própria desordem espiritual, nunca conseguirá praticar a caridade para com os amigos e tampouco exercê-la para com os pobres. Porque ainda que a esmola possa suprir uma necessidade material do próximo, sem caridade não há mérito para a vida eterna. Sem a caridade não se faz nenhum bem espiritual, a si mesmo ou ao próximo. No fim das contas, se eu não tenho medo do inferno, como que eu vou poder fazer algum bem para o meu próximo? Se eu não tenho medo do sofrimento eterno, quem é que eu vou querer ajudar? Caríssimos, compreendamos que a vida em sociedade exige a vida interior. Não há separação entre vida espiritual e vida social. Eu só vou ter uma verdadeira vida interior se eu me interessar pela salvação do meu próximo. E eu só vou poder fazer bem ao meu próximo se eu faço em primeiro lugar bem a mim, se eu quero a minha própria salvação. Por isso mesmo nós precisamos pôr em ordem a nossa vida espiritual. Precisamos nos amar com amor de caridade, a fim de que, à semelhança do bom samaritano, sejamos capazes de amar também o próximo com amor de caridade, praticando as obras de misericórdia espiritual e material para com os amigos, para com os inimigos, para com os ricos, para com os pobres, para com os familiares e para com os estranhos. Por esta razão, o bom samaritano conduziu o homem ferido e assaltado até aquela hospedaria que se encontrava em meio ao caminho, que é uma imagem de nossa Santa Madre Igreja, onde o hospedeiro, isto é, a autoridade da igreja, nos dá o alimento da doutrina
e o repouso próprio da vida de oração. Não sejamos como aquele sacerdote e aquele levita que passaram pelo homem ferido e assaltado e não o ajudaram. Não sejamos como aquele sacerdote e aquele levita judeus que desprezaram aquele que encontraram caído no caminho. Combatamos todo o espírito de picuinha e de desavença, vendo no nosso próximo um meio da gente chegar ao céu. Afinal de contas, a medida do amor ao próximo é, antes de tudo, querer a salvação. Se nós alimentamos discórdias, picuinhas, se nós vemos o nosso próximo com desdém, com ar de superioridade, ou então desprezando por causa de seus defeitos reais ou imaginários, nós não estamos sendo a imagem de Cristo, mas estamos sendo a imagem do demônio. Se nós alimentamos discórdias, picuinhas, desprezos, onde quer que seja, seja com os pagãos, seja com os mundanos, seja com aqueles que estão no erro ou na imoralidade, ou muito pior, com aqueles que têm a mesma fé que nós estamos sendo a imagem do demônio e não a imagem de Cristo. Se não vivemos na graça, se não temos vida de oração, de nada adianta estarmos a caminho da igreja. Se nós não colocamos em prática esta caridade que nós imaginamos ter consigo mesmo, por uma aparente vida de oração e vida de sacramental, nós estamos nos enganando. Se nós achamos que estamos no caminho certo, pela oração e pela prática sacramental, mas alimentamos rancores, desafetos, picuinhas, nós estamos sendo para conosco pais de mentira, pais da mentira, como o demônio. Nós temos uma caridade imaginária, como aquele amigo imaginário, e Deus para nós é como aquele Dumbo cor-de-rosa, um amigo imaginário. Se não vivemos na graça, repito, se não temos vida de oração, de nada adianta estarmos a caminho da igreja, ocupados com as ocupações da igreja, porque nossa falta de caridade para conosco nos torna verdadeiramente incapazes de exercê-la para com o próximo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.